Oi, gente, tudo bom? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças nas crianças. Por que que algumas crianças apresentam umas doenças muito graves, a gente não sabe de onde vem, como que acontece, e geralmente algumas doenças são muito fortes, né? Então, hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a asma. Então, a bronquite, a bronquiolite, no caso, elas têm uma certa relação, elas têm uma origem biológica bem semelhante e elas são muito características de crianças. Alguns adultos apresentam asma, mas ela é uma doença muito característica de criança. E é uma doença que ela, pelo tratamento da medicina tradicional, ela é feita com corticoide. Então, é um tratamento que ele anula totalmente, praticamente, a ação natural do corpo. O processo de cura natural do corpo, que é um processo totalmente inconsciente e natural do nosso organismo. Então, inicialmente, vamos entender um pouquinho como que é essa questão de processo natural de cura. Então, quando a gente passa por determinadas situações, seja na gestação, seja na infância, ou situações que a gente traz dos nossos pais também, uma vez que a gente tem células dos nossos pais, a gente tem células dos nossos avós, então, determinadas situações que eles possam ter vividos e não conseguiram resolver, aquele sentimento está guardado nas células dele, isso chama memória celular. Então, quando eu recebo essas células, eu recebo tudo que vem junto, tudo que está inserido lá. Então, o que que acontece? O nosso corpo, ele foi feito para proteger a gente. O nosso corpo foi feito para manter a gente vivo, por uma questão de instinto de sobrevivência e até evolução da espécie. Então, às vezes, os nossos filhos trazem alguma coisa dos nossos avós ou da gente por uma tentativa de evolução da própria espécie. Então, eu vivi alguma coisa, não consegui evoluir aquela situação que eu vivi, o meu filho, provavelmente, alguns dos meus filhos, ele pode vir com essa característica de tentar resolver aquilo e ter, assim, a evolução da espécie para que os próximos não carreguem esse problema, digamos assim. Então, quando a gente vive essa situação, o meu corpo se prepara para manter a gente vivo naquele momento. O momento que eu já estou segura, o momento que eu estou protegida daquele conflito, daquela situação, o meu corpo ele vai passar por transformações para se reequilibrar daquele momento. E para me proteger de eu passar por um momento daquele novamente. Então, se a gente for pensar na asma especificamente, a mucosa brônquica, a musculatura brônquica, ela tem uma característica de medo e de pavor em território. O que que é o território? É o meu território, tudo que eu considero como meu. Minha casa, meus amigos, meus pais, meus brinquedos. Isso pensando na criança, tá? Que a gente está falando da asma na criança. Meus brinquedos, minha escola, meus familiares, meus irmãos e assim por diante. Então, tudo isso é considerado meu território. Quando eu passo por um sentimento de pavor, de perder o meu território, de ter o meu território ameaçado, de medo de ter o meu território ameaçado, então eu sou pequenininha, meus pais se separam, eu tenho medo de perder a minha casa, eu tenho medo de perder o meu pai perto de mim, o meu irmão vai morar com meu pai, é uma perda de território, eu mudo de cidade por conta da separação, é uma perda de território. Então, tudo isso pode estar envolvido com o meu território. Então, o meu corpo, ele vai, ainda mais se for uma separação repentina, tá? Então, na maioria das vezes, são situações repentinas de muito sofrimento. E um sofrimento que eu passo sozinha. Então, eu passei sozinha naquele sofrimento. Não um sozinha externa, mas um sofrimento meu. Um sofrimento meu, individual, tá? Então, quando eu passo por aquilo, é como se a mucosa e a musculatura brônquica, ela se fechasse para impedir que alguma coisa de pior entre, ou para que eu fique quietinha, me fingir de morta, para que aquela ameaça no meu território não me alcance mais. Então, eu tenho esse fechamento do brônquio. E esse fechamento, em fase de resolução,
ele pode vir com um processo inflamatório, porque o processo inflamatório é um momento de maior cura do nosso corpo. É um momento que eu trago células, eu trago substâncias, eu trago moléculas que vão fazer a regeneração daquela mucosa, a regeneração daquele sistema. Então, se eu tenho um processo inflamatório, que aí é a bronquite ou a bronquiolite, esse it significa inflamação, significa que meu corpo já está em processo de resolução daquela situação. Só que, infelizmente, é uma reação muito brusca e que pode levar à morte, infelizmente. Então, o tratamento, ele tem o corticoide exatamente para suprimir essa reação do corpo. É uma reação de cura, porém, é uma reação que pode me levar à morte. Então, o corticoide, ele é utilizado para suprimir essa reação. Só que o que acontece? Uma vez que eu não permito que o meu corpo faça o processo de cura dele, em vários momentos ele vai tentar fazer esse processo novamente. Ele vai tentar fazer essa cura novamente, tá? Então, vamos pensar na criança. A criança que ela apresenta a asma, então, o meu filho, a minha filha apresentou a asma, eu tenho que pensar em duas coisas principais. Antes de eu achar que ela é doente, que ela tem um problema, que ela é coitadinha, que ela tem um problema, antes de eu pensar tudo isso, eu tenho que pensar duas coisas. Ou ela está vivendo alguma coisa, que ela está sentindo muito medo, alguma coisa no ambiente dela que ela está sentindo muito medo, ou ela realmente está vivendo uma separação, ou ela está vivendo uma violência, ou ela está trazendo uma situação que eu vivi ou que o pai viveu e que de forma de lealdade ela vai tentar evoluir em compensação a nós. Então, de uma forma inconsciente, ela fala: eu vou sofrer para que vocês possam evoluir. Eu vou sofrer para que a nossa genética, a nossa família possa evoluir diante do que você sofreu, diante do que você viveu. Então, nós adultos, quando a gente tem um filho nosso com uma doença, eu tenho que primeiramente olhar para mim e não olhar para a criança. Eu vou dar todo o apoio, eu vou acolher aquela criança, eu vou dar todo o amor que eu posso naquele momento, porque eu tenho que ter consciência que ela está sofrendo por uma coisa que ela não viveu, na maioria gigantesca das vezes. Então, eu tenho que dar um acolhimento para essa criança gigantesco, principalmente até os 6, 10 anos de idade. Então, eu tenho que ver ali o que ela está vivendo no ambiente, o que está acontecendo comigo, com o pai, com os irmãos, as pessoas do ambiente dela, que ela possa estar puxando isso para ela, para que a gente possa se ligar. Então, é como se fosse um grito, ela fala assim: gente, eu vou sofrer para vocês verem o que está acontecendo. Eu vou sofrer para chamar a atenção de vocês. Uma vez que eu fiz essa pesquisa no ambiente atual, eu tenho que trazer o que eu posso ter vivido, o que o pai pode ter vivido naquela mesma idade que a criança está hoje, que ela está trazendo isso com aquela mesma função. Pai, mãe, acorda. Vamos evoluir isso. Vamos resolver isso. Eu estou sofrendo para que você resolva essa situação. Para que você veja que você não está em perigo mais, que você cresceu, que isso pode resolver e assim por diante. Então, as doenças nas crianças, elas têm esse parêntese muito importante. Então, às vezes eu vou fazer um atendimento com uma criança, é feito um pedido de atendimento, marcação para uma criança, e eu sempre peço que venha ou pai ou mãe, geralmente mãe, principalmente por conta do período da gestação. Então, a mãe, como viveu mais tempo com a criança, ela tem uma conexão maior com a criança pelo período de gestação, pelo período de amamentação. Então, a conexão é muito maior. Por quê?
Muita coisa eu vou puxar da mãe e muita coisa eu vou falar para a mãe. Então, umas coisas importantes que a mãe tem que fazer. Quando a criança estiver dormindo no sono REM, alguns autores falam que tem que ser no sono profundo, outros já falam que não precisa necessariamente. É o quê? Falar no ouvido direito dela comandos positivos. Então, você é maravilhosa, você é uma criança saudável, você é uma criança muito amada. Então, deixa que o que a mamãe viveu, deixa que eu vou resolver. O que o papai viveu, deixa que ele vai resolver. Nesse momento, você tem que brincar, você tem que crescer, você tem que evoluir, aprender como criança, na vida que você está vivendo. Então, esses comandos positivos que a gente vai dando para a criança durante o sono, ela vai acabar interiorizando, porque a gente está falando diretamente para o cérebro inconsciente dela. A gente não tem a barreira do consciente. É diferente de eu falar isso para uma criança de 6 anos de idade, acordada, e eu falar isso para ela, ela não vai entender. Entendeu? Então, quando a gente fala durante o sono, a gente fala direto para o cérebro inconsciente. E isso somado ao me olhar, eu identificar o que está acontecendo, isso vai fazer o processo dos sintomas diminuírem muito. Então, assim, a asma, ela é importantíssima para a gente poder ver. A gente não pode ignorar a importância que ela tem na causa de morte, porque é uma doença que pode levar à morte. Então, o acolhimento com a criança é muito grande, o cuidado com ela é muito grande. Agora, ela é asmática por conta de ácaro, por conta de frio, por conta de sujeira. Não. Qualquer pessoa, se estiver num local muito empoeirado, ela vai espirrar, ela vai ter uma sensação ruim, é muito diferente. Tá? Então, isso só não vai adiantar. Porque aí ela vai continuar com a asma, pode chegar a ser um adulto que vai continuar com sintomas de asma. Por quê? Porque não foi resolvido. Não foi resolvido. Vou contar uma história para vocês de uma paciente que eu atendi. Ela é do Sul e ela tinha asma desde criança. Processo de asma, sempre com bombinha, e ela sempre tinha asma quando ela nadava, principalmente quando ela nadava, porque ela gostava muito de nadar desde criança e mesmo agora quando adulta, ela apresentava alguns sintomas enquanto nadava. Então, ela sempre tinha que estar com a bombinha antes e depois da natação, de quando ela ia nadar, porque ela sabia que ia ter um desconforto. Nos atendimentos, a gente foi identificando durante a infância dela que ela morava numa casa que tinha tido uma situação de violência muito grande com os avós dela e com a mãe dela também. Quando os avós dela faleceram, a mãe dela casou, saiu de casa. Quando os avós dela faleceram, tinha-se uma crença na família que a filha mais velha tinha que voltar para aquela casa para poder manter a casa na família, porque não podia se perder. Só que a mãe dela já tinha memórias muito ruins daquela casa. A mãe dela não apresentava nenhum sintoma, nem asma, nem nada, mas ela tinha essas memórias ruins. Quando ela foi para aquela casa com a mãe, com a família, a minha paciente, ela iniciou um processo de crise de asmas, de bronquite, de bronquiolite. Então a gente foi identificando que a mãe dela vivia essas situações difíceis na infância, mas ela não desenvolveu nenhuma doença, porque como lealdade pelos pais, ela não poderia se curar daquele medo, de tudo aquilo que ela vivia, então ela não apresentou o sintoma. Só que a filha dela trouxe essa história porque isso tinha que ser resolvido. A história delas tinha que evoluir de alguma forma. Então ela trouxe a asma para poder resolver aquilo. Porque com a relação da água
Quando ela mudou para aquela cidade da casa, ela começou natação. Então, a natação com a casa, com aquela situação, o corpo dela juntou o início dos sintomas com o início da natação. Então, sempre que tinha água, o corpo dela entrava em gatilho. Então, a causa da asma dela era a água? Não. A causa da asma dela era o ambiente frio do sul do país? Não. Até porque, quando ela mudou para Brasília, ela continuava. Entendeu? Então, é um ambiente mais seco, às vezes frio, mas bem mais seco, e ela continua com a asma do mesmo jeito. Entendeu? O que era o gatilho aqui para ela? O frio, a piscina, porque ela continuava nadando, era a piscina, e sempre que ela ia para o sul de férias, era batata, ela desencadeava a asma. Porque quando ela ia, ela também não se sentia bem. Então, nós fizemos esse trabalho de identificação, nós fizemos esse trabalho de ressignificação. Então, a gente tem uma técnica de criação de nova história, para que ela possa dar um significado isso, e de finalização dessa história. Fizemos tudo isso, ela voltou para o sul, não apresentou mais a asma, continuou com a natação, não apresentou mais a asma, ela compreendeu tudo que estava acontecendo, certo? Não teve mais os sintomas de asma e abandonou a bombinha. Nunca mais ela utilizou a bombinha porque não precisava mais. Ela tinha passado para o corpo dela que ela podia resolver aquilo, que a mãe dela não estava mais em perigo, que ela não estava mais em perigo e que a família dela podia evoluir em relação àquilo. Ok? Então é importante sempre a gente identificar isso. Apesar da vontade, do desespero, de ter um processo de cura, a gente tem que identificar isso. Principalmente nas crianças. Porque nas crianças, geralmente, ela está apresentando uma vivência que não é dela. Ela escolhe inconscientemente sofrer para que nós adultos possamos ver algo que a gente tem que resolver. E não encher de medicamento, encher de um monte de coisa. Ok? Então, sua criança apresentou com sintoma, para um pouquinho, acolhe aquela criança, dê amor para aquela criança, mostre para ela que ela não está sozinha e que você é grata a ela por aquela situação. Depois de feito isso, olha para você, o pai olha para ele, vamos tentar identificar o que ela está tentando dizer para a gente. E aí sim, faz essa identificação, faz essa limpeza e a criança ela vai melhorando com o passar do tempo. Faz as frases positivas no ouvido direito. Inconscientemente e conscientemente a criança vai trabalhando e vai melhorando o sintoma com o passar do tempo. Combinado? Qualquer dúvida que tiverem desse assunto, manda, a gente vai conversando e a gente vai resolvendo, tá ok? Obrigada e até a próxima.